Vamos sentar. Nesse último domingo, a igreja celebrou a exaltação da Santa Cruz. Tenho certeza que vocês participaram das missas, escutaram homilias belíssimas. Mas eu sempre tenho uma preocupação quando eu venho aqui, quando eu rezo por nós, é que tudo que a igreja celebra, quando eu falo exaltação da Santa Cruz, eu preciso entender por que isto e o que isso vai mudar para mim hoje. Se a palavra de Deus, ela não entrar no nosso ouvido, não encontrar um campo no nosso coração, não mudar a minha história, a minha vida, ela não me transformou, ela não me converteu. Então não teve sentido nenhum. Então eu não sei como é que vocês receberam essa palavra, eu não sei se vocês conseguiram compreender, e se fizeram de tudo que vocês escutaram, alguma coisa para a vida de vocês hoje. Quando vocês olham para a cruz, é preciso pensar que a morte dele gerou o que para você? O quê? Mas é vida com V maiúsculo. Não é subsistência, é vida. Então, se isso foi a ação dele para poder gerar vida em nós, o que nós estamos fazendo com tudo isso? Então, eu fiquei pensando muito e trouxe para vocês a meditação que Deus Pai faz com Catarina de Siena. Então, ele fala assim com ela: Catarina, o plano era assim. Eu formei vocês todos, isso foi 1377. Nós estamos em 2025. Eu formei vocês todos do mesmo material. É o mesmo. Eu fiz vocês. Porque eu criei vocês para viverem comigo eternamente e gozarem e fazer parte do sumo bem e da bondade que eu sou. É só isso que ele é, bondade e amor. Queria que vocês participassem disso e vivessem comigo. Aí houve o pecado de Adão. E o pecado de Adão, ele cancelou tudo isso. O pecado de Adão, a desobediência, fez com que entrasse no mundo todo mal, todo pecado, toda morte e sofrimento. Então, todo tipo de mal, Deus Pai fala que a gente passou a ser... quantas coisas foram batendo em nós por causa dessa atitude. Então ele ficou pensando, como é que ele ia refazer a gente? Como é que ele ia nos recriar? Então ele falou, ele fala, Catarina, a estrada para voltar para casa com o pecado de Adão foi quebrada, foi interrompida e o paraíso foi fechado. Ninguém mais voltaria para casa. Então eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer para vocês voltarem para casa? Então eu fiz uma ponte. E a ponte é a cruz eterna, que ele fundou aqui na terra e vai direto até o céu. Isso é extraordinário. E ele fala, que hora que essa ponte foi elevada? Você sabe? Que hora que essa ponte foi elevada?
Ela fala, essa ponte foi possível porque eu fiz a união da natureza humana com a divina. A união hipostática. Através de Maria, Jesus passa a ter a nossa carne, então é o humano com o divino. Então, Deus Pai faz Jesus para que Ele venha nos redimir. Quando que essa cruz é elevada? Quando que essa ponte se levanta? Pensam nisso? O que Jesus falou? Ele falava assim, quando eu for elevado, eu atrairei todos para mim. Então, no momento que ele foi, imagina, Jesus foi crucificado deitado, ok? Quando eles levantaram Jesus, naquele momento, aquela ponte se fez. Isso é uma coisa louca. E Deus Pai fala assim, Catarina, qual foi a única coisa que manteve Jesus preso na cruz? Nada podia mantê-lo preso, ok? É Deus e homem. Qual foi a única coisa que manteve ele preso na cruz? O que vocês acham que manteve ele preso? O amor por nós. Somente por amor ele não desceu da cruz. Ele foi até o fim por amor. Então nós temos que olhar para a cruz e falar como eu sou amado. Como eu sou amada. Então a cruz para nós é um objeto de devoção e de adoração, porque foi por essa cruz que nós fomos redimidos. Foi por essa cruz que Ele nos buscou. Então Deus Pai fala que Ele monta essa cruz para que a gente... Ele fala, o que adianta eu fazer uma ponte para vocês voltarem para casa, se vocês não vão subir na ponte e fazer dela esse caminho para vocês atravessarem? Tá certo? O que adianta saber que tem um caminho se eu não ando por ele? Ok? Então ele fala que a ponte tem 3 níveis, são 3 degraus. É os pés dele. O nível dos pés de Jesus é o nível do amor. Por quê? Eu não ando, não são os pés que fazem com que o corpo ande? Sim. Mas é o amor que faz, o amor ao Pai e o amor a cada um de vocês, é que faz que a nossa alma caminhe. Então, tem um nível ao nível dos pés, ao nível do coração e ao nível dos lábios. São 3 níveis de amor, que um dia a gente conversa sobre isso, que eu já até falei sobre isso. São 3 níveis, e ele fala que dá o nível dos pés para que a gente possa subir. Aqui, quando a gente chega ao nível dos pés de Jesus, a gente começa a descobrir o amor a Deus e o amor ao irmão. Nós nascemos para aprender a amar a Deus e aos irmãos. E ao nível, com esse a gente chega até, e a gente começa a aprender o desapego, a tirar os vícios, para depois caminhar ali em cima nas virtudes e lá em cima gozar da paz. Deus Pai fala assim, Catarina, eu tinha que fazer essa ponte de um material. O material humano não daria condição de manter essa ponte. Então eu tive que colocar pedras no corpo de Jesus. Eu fiz do corpo de Jesus uma ponte. E essas pedras que foram amalgamadas com o sangue dele, para que vocês possam caminhar, são as virtudes. Então isso é uma coisa que a gente precisa entender. Para a gente caminhar sobre essa ponte, eu preciso cultivar em mim as virtudes. Que a virtude é aquela forma da gente de querer fazer somente o bem. Né? Vocês vão estudar isso, quiserem estudar no livro do Catecismo, está lá as virtudes teologais, a fé, a caridade, fé, a esperança e amor, e a prudência, a justiça,
Aprender a viver tudo isso. E se a gente vai conseguir administrar isso, aprender essas coisas. De cada vício que a gente tem, a gente vence o vício com uma virtude. Cada vício a gente vence com virtude. Então, a forma natural da gente querer fazer somente o bem. São Paulo não falava isso, ele falava: eu não faço o bem que quero, mas faço o mal que eu não quero. Por causa da guerra que existe entre nós. Porque apesar de Deus ter nos libertado, ficou em nós a cicatriz, né? Igual a cicatriz quando você opera, que é uma tendência da gente para o mal, né? Então, por isso que é uma guerra que a gente vive, até conseguir viver de verdade tudo que Jesus viveu. Então, Jesus diz, Deus Pai fala assim: Catarina, todos os homens chegarão diante dessa ponte, que é Jesus. E você tem dois caminhos para escolher. Tem o caminho dele, que nós vamos caminhar, mas tem o caminho de baixo, que é o caminho do pecado. Então ele fala: apesar de eu ter feito uma ponte, os homens preferem a correnteza. Ele fala: cuidado com o rio do pecado. Essa ponte te ajuda a atravessar por sobre o pecado e você não peca. Mas cuidado, porque é uma ilusão. É um caminho que não tem pedra, é um caminho feito de água, então não tem sustentação. Todo mundo que anda pelo rio do pecado, ele fala, vai se afogar, vai afundar. Ele fala, isso são as enganações do mundo, de onde você acha das ilusões, dos falsos amores, da ilusão do ter, do poder. Que ilusão, ele fala, isso escapa de você. Isso escapa. Vocês gostariam de reter isso e viver nisso, mas não tem jeito, porque isso vai passar. Mas só que vocês não entendem que vocês também estão passando, que vocês caminham para a morte. Então, quem caminha sob a cruz é uma opção, ele fala. E quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele fala, é verdade, é real, porque Jesus está unido a mim. Eu sou a sua verdade. Então, se vocês entrarem por esse caminho, vocês vão encontrar comigo? Irão encontrar. E não precisam ter medo de caminhar por esse caminho. Ele diz, esse caminho eu protejo, eu guardo. E Deus Pai fala de um jeito muito bonitinho, ele fala, eu pavimentei essa estrada para vocês, vocês vão andar sobre as virtudes. Porque vocês imaginam, o que se fala de Jesus? Que tudo que ele fez o bem, ele fez bem em todas as coisas, e ele passou fazendo o bem por onde ele andou. Hoje era a cura do filho, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Então, por onde ele passou, ele fez o bem. Nós temos que pensar em nós, como é que a gente está caminhando, sendo filhos do Altíssimo. Ele diz, eu pavimentei, e eu fiz para vocês um telhado para que vocês não molhem. Olha a delicadeza, essas palavras que ele usa. Para o telhado, para não ter justiça divina, porque se vocês andarem sobre, vocês não precisam ter medo da justiça. Esse telhado chama-se misericórdia. E nesse caminho, bonitinho demais, ele fala, eu fiz uma dispensa para vocês, olha que coisa bonitinha. Porque dispensa a gente guarda o quê? Alimento. A comida, qual que é a comida? A Eucaristia. Olha que coisa encantadora. Então, vocês andem nesse caminho das virtudes, porque vocês terão sob proteção a minha misericórdia, e no meio do caminho, vocês se alimentam para que vocês não se enfraqueçam. Senão, vocês não têm força. Deus Pai fala assim, Catarina, o pecado de Adão era um pecado mortal. Então, vocês não dariam conta de fazer a reparação disso. Então, Jesus foi como médico que chegou diante de alguém doente, envenenado, e puxou ele mesmo o próprio veneno e salvou a pessoa. Então, Jesus fez o papel, ele compara da ama seca, lembra das amas secas? Papel da ama seca, que toma o remédio para o menino, o remédio que é amargo, porque a criança não vai dar conta do remédio, porque a criança é fraca e a ama seca é grande, forte. Então, como a criança é fraquinha, pequena, não dá conta, a ama seca toma o remédio por ele.
pela criança. Fala, Jesus tomou por vocês o remédio amargo, que vocês não dariam conta. Qual é o remédio amargo? A cruz. Porque vocês são crianças enfraquecidas pelo pecado. Olha o cuidado dele. Vocês são crianças enfraquecidas pelo pecado. Quando temos João 15, Deus Pai fala assim. Jesus fala, eu sou a verdadeira videira e meu Pai é o agricultor. Então Deus Pai fala, eu sou o verdadeiro agricultor. Eu coloquei no meio da humanidade a verdadeira vinha, a videira verdadeira eu plantei. Quem é a verdadeira videira? Jesus, vocês não podem ter dúvida disso. Ele é a verdadeira videira, e ele fala, e coloquei vocês todos enxertados nele, para que tudo porque sem ele nós não temos a vida de graça, e da graça divina, e nós não conseguimos caminhar, o nosso ramo fica seco e será cortado. Então ele fala assim, eu dei para cada um de vocês uma vinha, para que vocês possam trabalhar. Qual é a vinha que ele deu para cada um de nós? Qual é? Nunca pensaram nisso, né? Nunca. A gente também ninguém contou para nós, né? Só Deus Pai que contou. A verdadeira vinha, ele fala, eu dei para cada um de vocês a vinha. A vinha é a nossa alma. Porque é ela que nós vamos ter que entregar para ele. Para que vocês possam trabalhar nela. Compreende? Jesus fala para uma outra mística, vocês ficam muito tranquilos porque vocês não veem a alma de vocês. E é a alma que nós vamos levar? E ele disse, vocês trabalham aqui a alma, quando vocês chegarem até mim, nada mais pode ser feito. Nem de bom, nem de ruim. Eu tenho que falar essas coisas para vocês, para que vocês despertem. Porque a sensação que eu tenho é que a gente caminha de olhos fechados, sem muita responsabilidade com a nossa vida, que ela é eterna. Nós não podemos, eu vivo falando isso com vocês, ser cristão domingueiro. Nós temos que levar a nossa vida espiritual a sério, porque é real. Não estou falando de uma história de carochinha. Estou falando para vocês que é o que vai acontecer com cada um de nós. Nós teremos um dia um encontro. Deus Pai fala, ninguém escapará de mim. Todos se apresentarão a mim. Não falo isso para que vocês temam. Falo isso para que vocês acordem. Para que vocês despertem e falo, ganhei uma vida, ganhei uma vinha e eu estou fazendo o quê? Estou esperando que dia para começar a trabalhar na minha vida? Que dia eu estou pensando em cuidar da minha vinha? Que a minha vinha tem que dar o quê? Isso. Se não der fruto, ele vai? Porque o ramo seco não serve para nada. E se você der muito fruto, ele vai fazer o quê? Vai fazer o quê se você der muito fruto? Ele vai cortar de novo, ele vai podar para que você dê mais fruto. Nós estamos aqui a caminho. Nós estamos aqui para crescer espiritualmente. Não existe parque de estacionamento espiritual. Acho que eu já falei isso umas 10 vezes, mais ou menos. Não precisa achar que nós estamos bons na caminhada, não, que nós nem começamos. É preciso levar a nossa vida a sério. Então é lindo quando ele fala, eu deixei para vocês um alimento. Todos aqueles que caminharem, que Jesus falou que eu sou o caminho, sim, eu sou a verdade, e todo mundo que caminha com ele jamais terá fome. Por quê? Porque ele é o próprio alimento que nos sustenta. Isso é uma coisa extraordinária. Como é que um próprio Deus que veio até aqui continua nos alimentando, gente? Todos os dias a gente se alimenta do próprio Deus. Ele é o nosso próprio sustento. Isso é uma coisa extraordinária que a gente não valoriza. A gente ser alimentado por Ele. Então, se a gente não recebe esse alimento, a gente enfraquece e o pecado toma conta de nós e nos rouba de Deus.
Temos que ter medo do pecado. Temos que ter medo de magoar a Deus, de ofendê-lo. Não podemos fazer isso. Temos que levar a sério essas coisas. Porque essa é a nossa vida. Ele fala: vocês não têm capacidade de entender, de imaginar, nem ouvido para ouvir, nem olhos para ver o que eu deixei preparado para vocês. É extraordinário. Nós não temos capacidade de imaginar o que está aguardando cada um de nós, o que Ele já preparou para te receber. Já falei para vocês mais de uma vez, nós temos um Pai que nos espera. Como é que nós vamos chegar lá e falar: nunca ouvi falar nisso? Eu ia falar: Filó falou. Filó falou, tudo que eu falei lá para Catarina, ela falou. A mensagem de Jesus foi dita. Ele fala, depois de 40 dias que Jesus ressuscitou, Ele veio para mim, e aí nós mandamos o Espírito Santo, com o meu poder, com a sabedoria do Filho e com o amor do Espírito, para fazer vocês lembrarem. Como é que os discípulos contaram essa mensagem? Vivendo neles, vivendo essa mensagem. Está aí, os padres do deserto, os grandes padres da igreja, os confessores, esse pessoal foram igual luzeiros colocados na igreja. Está aí a luz, está aí. Ele fala: eu dei o conhecimento para todos vocês. E ele fala: não perca a grande veste que eu dei para vocês. Qual é? Essas frases é dele, não é minha não. Não percam a grande veste que eu entreguei para cada um de vocês. Qual é? A veste da fé. A veste da fé. Isso que eu estou falando com vocês é real. Deus nosso Pai nos buscou. Ele fala: quem que abriu o paraíso de volta? O sangue de Jesus. Foi a chave que abriu. Então, está vendo por que a gente exalta a Santa Cruz? Por causa do sangue dele derramado. Abriu a porta do paraíso. E o bom ladrão foi rápido, né? Ganhou o paraíso rapidinho. Nós estamos aqui nessa luta, tentando entender o que o Pai falou. Então o convite é: faça a opção pelo caminho certo. Não vá pelo caminho que está embaixo. Deus Pai fala, o povo, Deus Pai fala, por que Jesus falou que Ele trairia? Porque o que atrai vocês é o amor. Então Jesus mostrou todo o amor que Ele tinha ali, para atrair vocês, para caminhar, fazer a opção. Entre por essa porta que é Jesus. Caminhe com Ele, vocês nunca terão fome. Mesmo que a gente caminhe sobre os sentidos obscurecidos e não sabemos para onde estamos indo, não tem jeito, Ele sabe, Ele é a luz. Mas que eu falo com esse Jesus: eu não sei para onde é que o Senhor está me levando, mas confio. Então essa é uma opção de todos os dias da nossa vida. É para a gente levar a sério e falar: Jesus, eu quero viver o que o Senhor deixou aqui. Eu quero levar a minha vida espiritual com seriedade. Da mesma forma como você investe na sua vida afetiva, sua vida profissional, na sua vida familiar, nós temos que investir na nossa vida espiritual. E isso implica em missa. Se eu pudesse colocar vocês na igreja para assistir missa todos os dias. Todos os dias. Deveríamos comungar todos os dias, e estamos perdendo tempo. Estamos perdendo tempo de não comungar todos os dias. Estamos perdendo a graça das graças, que é encontrar com Ele todos os dias. Ser transformado por Ele e permitir que a sua vida seja exatamente aquilo que Ele sonhou. Isso é extraordinário. A gente fica prendendo Deus no nosso ateliê tão pequenininho, nosso sonho tão pequenininho. Deus tem algo extraordinário para fazer através de você. E você fica ali reduzindo a sua vidinha num tão pouco. Reze todos os dias. É preciso rezar todos os dias, independente da missa. É preciso confessar todos os meses. É preciso levar a vida espiritual a sério, porque não sabemos o dia, a hora, nem que ele chega, nem que eu sou chamado. Não podemos ser pegos de surpresa. Já imaginou que susto? Falar: como é que é mesmo? Já cheguei? Já cheguei? Vou para onde? Como é que é a minha situação aqui? É sério.
Isso não é uma brincadeira, esse encontro vai existir. Para mim isso vai ser extraordinário, de poder olhar para Ele e falar, vocês vão poder viver comigo eternamente. Nós não temos dimensão disso, porque o mundo aqui ainda nos seduz muito, e a gente tem muito apego material, apego a tantas coisas, e a gente se prende achando que a vida é aqui. Não é aqui. Estamos aqui, mas não pertencemos aqui. Então nós passamos por tudo que temos que passar aqui, sabendo que o nosso olhar está onde? Lá no meu Pai. Então vocês descobriram que vocês têm uma vinha para trabalhar. Então vocês têm na mão de vocês a capacidade de saber discernir o que é certo e o que é errado. Tem dúvida? Procura a palavra, procura o Padre. Mas levem a vida de vocês a sério. Que a vinha de cada um de nós tem que dar muito fruto. Porque é pela nossa vida que nós damos testemunho para as pessoas acreditarem no Deus que nos sustenta. É a nossa vida que tem que revelar aquilo que eu creio, não são as minhas palavras. Ele é o agricultor. Ele deu a cada um de nós uma vinha. Nós não vamos poder falar que não recebemos, nem não estava sabendo disso. Se a gente não sabia, ficamos sabendo. Eu dei a cada um de vocês a vinha. Eu dei as luzes necessárias. É só vocês quebrarem o egoísmo, diz ele. Essa palavra é dele. Para que vocês aprendam a amar. Então, é uma proposta? É. Deus Pai fez de Jesus. Quando ele conviveu aqui, ele já era o caminho. Quando ele foi, a ponte permanece. Essa ponte nem nada destruirá, ele fala. Nada poderá destruir essa ponte. Porque ela foi feita, ela foi toda amalgamada com o sangue dele. Ninguém pode destruir essa ponte. Então, é uma proposta. Diante dele, de Jesus, e diante desses dois caminhos, não faça opção pelo caminho debaixo da ponte. Porque ela vai nos levar para a morte. Vamos fazer opção desse Deus que morreu por amor, que veio nos buscar para dar a vida. Eu fico tão impressionada com isso. Quando eu paro e penso, falo, o Senhor morreu para me dar a vida. E uma vida que é eterna. Uma vida com todas as letras maiúsculas. Uma vida que eu não tenho dimensão do que me aguarda eternamente. Não tenham medo de fazer opção por Deus. E que a opção de vocês, que o caminhar de vocês, possa ser testemunho para quantos Deus colocar no caminho de vocês. Para que vocês possam lembrar essas pessoas do amor e da misericórdia de um Deus que é real, que se preocupa conosco, que nos busca, que está atento a cada um de nós por amor. De um Deus tão extraordinário, ele fala, eu fiz com que Jesus ficasse, porque vocês não dariam conta. E de um Deus que está ali, ó, está ali. Tem algo mais extraordinário do que seu coração estiver tumultuado, sem paz, aflito, agoniado, é porque você não rezou. Vem aqui e conversa com ele. E as pessoas falam, mas conversa como? Como a gente conversa com um amigo. Fala, eu estou triste por causa de tal coisa. Sabe aquele problema? Eu queria que o senhor resolvesse para mim. O senhor me ajuda nisso? Sabe tal problema? Sabe tal situação? Fala tudo com ele, de amigo para amigo. Ele permite isso. Você sairá daqui igual uma pluma. Porque ficou com quem o problema? Com ele. Ele vai resolver? Você tem dúvida disso? Nenhuma. Nenhuma. É indecente. Eu falo com ele, Jesus. É simplesmente, é uma coisa enlouquecedora. Vai lá e conversa com ele. Para ver se deixa de resolver alguma coisa. Porque você não vai dar uma solução para cada coisa. E a gente vive às vezes infeliz, entristecida, com insônia, adoecida, arrastando pela vida, sem alegria de ser filho do Altíssimo, de alguém, de um Deus que morreu para nos salvar, porque não achamos o caminho mais curto que é ali, ó. Falei para vocês há uns dias atrás, quando entrarem na igreja e ver uma luz acesa, lembra que alguém que está vivo te espera. Ele te espera, vai lá.
Fala com ele, eu vim cá te ver, eu vim cá chorar, eu vim cá contar para o Senhor que esse negócio está me oprimindo, não sei para que lado que eu vou. Ele fala, deixa comigo, que eu te dou o caminho. Eu falei, mas ele vai falar comigo? Vai. Não vai falar igual eu estou falando, mas ele vai fazer com que as coisas cheguem até você. O amor de Deus nos constrange. Um dia nós vamos ver isso. Nós vamos nos envergonhar disso. Hoje eu só queria fazer com que vocês lembrassem e pensassem. Cada vez que vocês vissem a cruz, que vocês pensassem, essa é a ponte para me voltar para casa. Não adianta ter a ponte se a gente não tem coragem de andar sobre ela. Façam a opção na vida de vocês por ser de Deus, por pedir a Deus a graça de sermos discípulos, imitadores do Senhor. Nós vamos escorregar muitas vezes. Vamos cair da ponte? Não. Não vamos. Deus dará. Assim como a despensa tem a comida, tem também o Tribunal da Misericórdia, para que a gente possa lá pedir perdão e começar de novo. Deus cuidou de cada detalhe para que a gente não se perdesse. Que o sacrifício que Jesus fez por cada um de nós possa nos levantar a cada dia, possa nos alegrar a cada dia. Fala, por causa desse amor eu terei direito a uma vida que é eterna. Por causa desse amor eu verei todos aqueles que eu amo. Por causa desse amor a morte não terá a última palavra. Por causa desse amor eu entendo que a nossa vida não é feita para a dor, mas para o amor. E que toda dor vai passar. Que toda situação difícil será vencida, porque Ele já venceu por nós. Que a gente possa ter gratidão no nosso coração. Que a gente possa adorá-lo e falar, obrigado, Senhor. Cada vez que vocês olharem a cruz, fala com Ele, obrigado por me amar tanto. Eu, esse verme que não serve para nada. Mas obrigado por me amar, por cuidar de mim e por me desejar eternamente contigo. Eternamente. Que nada nesse mundo possa te seduzir, ao contrário. Que cada vez que você for tentado, e a tentação sempre será linda, doce. Sempre que ela vier brilhando para você, linda e doce, olhe para ela e fala, aquilo que está preparado para mim é tão mais. Só isso que você tem para me dar é tão pouco. O que tem para mim é tão mais, que eu não vou me perder. Só por isso é muito pouco. Que Deus conceda a nós essa graça da constância, da perseverança, da fortaleza, que é uma virtude. A fortaleza, que a gente não se abata por nenhum problema, sabendo que onde que a gente segura? Nas tempestades da vida. É nele, porque é o único que não vai falhar com vocês, o único que não irá decepcionar vocês, o único que vai te conduzir, te colocar no colo, te curar e falar, vem, que eu te ajudo a caminhar. Que Deus e Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, nossa mãe, que conhece a nossa miséria, né? Conhece a nossa dificuldade. Que ela interceda por nós junto a Jesus, sempre. Interceda nessa noite e peça a Ele as graças espirituais que a gente precisa, as virtudes que nos são necessárias para combater os nossos vícios, para que a gente possa caminhar com firmeza por essa estrada maravilhosa que o Pai fez para cada um de nós. Que Ele ainda pôs um telhado para que a gente não molhe, não possa molhar, ainda deixou uma despensa para que a gente possa ser alimentado. Não pode existir alguém mais delicado, mais doce, mais cuidadoso que o nosso Pai. Que a gente possa responder. A esperança é uma virtude, né? A virtude teologal. É a virtude que nos faz desejar Deus como nosso bem supremo. Vocês já pensaram nisso? Será que de verdade a gente deseja Deus como nosso bem maior? Na verdade, a gente fica trocando Deus, né? Bem, na verdade, estou longe de pensar que é Ele que eu desejo.
E aí eu confio, né? Eu espero que por causa do amor dele, por causa da bondade dele e do poder dele, nós teremos a felicidade eterna, teremos a eternidade. Cremos nisso? Mais ou menos. Isso não é uma coisa que mexe com os nossos corações de jeito nenhum. Estou falando mentira? Estou não. Qual que é o apoio sólido dessa esperança? Por que eu posso afirmar que existe uma eternidade? Qual que é o apoio disso? Que é o que deixa a esperança de uma forma sólida. Por que eu posso afirmar que eu posso ter Deus como meu bem maior? O que eu quero? Eu quero é Deus. Qual é a maior miséria que existe no mundo? A maior miséria do mundo é não conhecer Jesus. A maior fome que o ser humano passa não é de pão, é da presença dele, porque essa fome será eterna. A fome material, você dá um pedaço de pão, você dá um leite, você dá uma comida, você mata. A de Deus, não. Então, por que eu posso colocar, aonde está ancorado essa esperança? Aonde eu posso julgar no momento da maior tribulação da minha vida, da noite escura, de quando eu não estou entendendo nada, que eu estou cansada, morta, aonde eu posso lançar essa âncora e manter essa esperança viva? Não, aonde? No amor de Deus por nós. Eu acho que a gente não conseguiu compreender esse amor ainda, porque o amor dele é uma coisa pessoal. Guarde isso. Eu quero que vocês, se vocês guardarem só isso do que eu vou falar, eu já estou feliz. Eu quero que vocês entendam que o amor de Deus é pessoal. A questão é entre você e a Trindade. Sou eu e a Trindade só. Pensa, Ele te criou antes da criação do mundo. Então, cada um de nós é um sonho de amor de Deus. Você vê que a gente não leva isso a sério? A gente não leva isso a sério. Vocês imaginem, o amor dele é absolutamente pessoal. Não tem nada a ver o amor que ele tem com você comigo. É único. Deus cuida pessoalmente de cada um de nós. Isso é de chorar. Só Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça agora. Mesmo que você tenha feito luzes, né? Ele sabe o que é louro, o que é preto. Só Ele. Não existe um amor igual esse, que sabe de tudo que você pensa, de tudo que você sente. Ele sabe o que você está pensando quando você está sentado, Ele sabe na hora que você levanta, Ele sabe onde é que você vai, Ele sabe o que você está sofrendo, Ele sabe a agonia da sua vida, Ele sabe tudo. E o cuidado dele é pessoal. E eu digo para vocês, é eterno. Eterno. Nada pode fazer com que ele te ame menos ou mais. Ele te ama. Mas eu não fiz nada. Nada que a gente faça pode aumentar isso ou diminuir. Deus não nos ama porque fazemos algo de extraordinário. Ele não colocou essa condição, colocou? Não, Ele não colocou essa condição. Mas o quanto é difícil acreditarmos. Então, por causa dessa esperança que está ancorada no amor dele, eu dou conta de passar a tribulação qualquer que o mundo me trouxer. Mas se eu não tiver ancorado nesse amor, o mundo bate em mim de um lado para o outro e eu fico frágil. E o mundo me quebra. E eu adoeço. E eu falo, ninguém cuida de mim, ninguém me ama. E eu começo a aceitar um tanto de nada na minha vida.
Compreendem? Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês guardem no coração de vocês. Mas eu estou passando um aperto. Não sozinha. Ele está te olhando. Vai intervir na hora certa. Por enquanto ele está vendo como é que você vai resistir. Porque ele espera que você faça o quê? Quando a noite ficar escura, quando bater tudo, falar tudo é o contrário, o que você acha que ele espera de você? O quê? Desculpa. Ele espera que você dê um salto de confiança. Compreende? Sabe quando está tudo escuro, que você fala assim, eu não estou enxergando nada, mas eu confio que o Senhor é a minha luz. Eu confio que o Senhor vai me dar o caminho. Eu confio que o Senhor segura a minha mão. Então eu não terei medo, porque o Senhor mesmo falou, não tenhais medo. Então eu confio. Está enxergando? Não, mas ele enxerga, ele é bom de vista. Ele sabe o caminho, então não precisa saber, ele falou que ele é o caminho. Então Deus fica esperando que no meio de uma provação, no meio de uma situação difícil, no meio de um momento que você fala, não tenho mais nada, fala, mas eu tenho Ele. E se eu tenho Deus, eu tenho? Gente, mas é tudo mesmo, não é assim tudo, não, é tudo. Ele vai falar de boca cheia, ele vai falar, eu estou aqui, mas é por um tempo. Então, como é que nós vamos ser convencidos desse amor? Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 5, está escrito, a esperança não decepciona. Por quê? Nunca. Porque o amor de Deus foi derramado, lembra dessa frase de Cornão? Em nossos corações, pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Sem o Espírito Santo, gente, essa lei aqui era morta. Porque ele, o que Jesus falou? Se eu for, eu vou enviar o Espírito Santo para que ele faça vocês lembrar de tudo que eu falei. Para que ele dê para vocês vida nova. Porque o Espírito Santo, ele vem de Deus para nos levantar para Deus, para cima. O que aconteceu conosco? Nós mundanizamos. Nós secularizamos. Nós esquecemos dessa história da eternidade. A gente vive tão para cá, tão enganado, tão iludido com o mundo. E o mundo te entrega tantas falsas pérolas. Fala, olha, você fala, só isso aqui acaba, meu filho. Eu quero o que é eterno. Isso passa. Esse sucesso que vocês estão querendo mostrar no mundo, serve para quê? Para nada. Essas falsas pérolas que querem te enganar, querem te embriagar, não só com bebida, com droga, com sexo, com sucesso, que passa com um sopro. Isso é tudo um tanto de mentira, para nos tirar desse caminho que Ele quer nos conduzir, caminho de amor. Porque não tem ninguém que te ama mais do que Ele. Gente, o dia que vocês entenderem isso, vocês não vão se apoiar em nada mais a não ser nele. Olha como tentar falar que você não vale nada. Você fala, imagina, eu sou 100% dele, sou a única dele, sabia? Vocês vão ser insuportáveis, já falei isso várias vezes. Mas o dia que vocês tomarem consciência que vocês são o único, a única filha dele, qual a maior tristeza que podemos dar ao coração de Deus? Desconfiar desse amor. Isso é uma das maiores ofensas que a gente faz a Deus. Porque Ele nos ama. E aí a gente se segura em coisas que não tem nenhuma estabilidade. Segura nesse amor, você vê se vocês serão decepcionados. Jamais. Jamais. A esperança não decepciona. Há uma eternidade que me aguarda. Há uma eternidade que me aguarda. E acreditar nele, o que está escrito na primeira carta de João? Vou pôr vocês bom na Bíblia, vocês vão ver. Primeira carta de João, versículo 1. Fico imaginando o que foi que esses discípulos viveram, gente. Eu fico pensando, quando ele fala assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos, o que as nossas mãos apalparam do verbo da vida,
porque a vida manifestou-se, nós a vimos, e dela nós damos testemunho, e vos anunciamos esta vida eterna. A vida é eterna, que está voltada para o Pai, que nos apareceu, e o que vimos e ouvimos, a gente anuncia para vocês. Nós pegamos na vida que é eterna. É Jesus, é o Pai, né? Ali, Ele veio até nós. Uma coisa extraordinária isso. Deus veio até nós, nos revela esse amor e nos revela que existe uma eternidade. Nós não levamos isso a sério. Não levamos. Já falei isso com vocês há uns dias atrás. O fim tem que iluminar o meu caminho. Então o Espírito Santo, ele nos é dado para que esse homem velho que eu sou morra. Como é que morre? Eu vou tirando aquilo que não condiz mais com a vida em Deus. Então vai morrendo um homem velho para que nasça uma pessoa nova, porque a lei foi escrita no nosso coração. Eu sou um filho amado. A hora que vocês abrirem o olho amanhã, pensa nisso. Eu sou uma filha amada. Hoje eu ando na presença dele. O que será que ele reservou para hoje e para mim? O que será que ele quer que eu faça em cada minuto hoje? O que será que ele vai trazer de novidade? Para de confiar em você. A gente não pode nada. Confia nele. Isso para mim é extraordinário. Falo, não confio absolutamente nada em mim. Eu confio em Deus. Só. Ele pode. Eu não posso. Então vocês imaginem, hoje pode ser que muitos de vocês tenham chegado aqui cansados, abatidos, sem força, achando que é melhor desistir. Tanto problema. Está escrito lá em Mateus 11, 28 a 30, quando Jesus fala assim: vinde a mim, todos que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Tem 4 coisas aqui. Primeira coisa, que Jesus faz um convite. Qual que é o convite? Vinde a mim. Ele seleciona alguém? Não. Ele fala, todos vós. Os únicos que não irão, os que não estão cansados, ok? Ele falou, todos vós que estáis cansados, abatidos, sem força, vinde a mim. Aqueles que estão bem, que são autossuficientes, que se resolvem sozinhos, precisa dele? Não. Então é ele que exclui? Não. Quem que se exclui? Somos nós. Porque ele é extraordinário, gente. Ele é uma coisa apaixonante. Vocês imaginam se ele vai excluir alguém? Nunca. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Sou o primeiro da fila. Então, vinde é um convite. Depois, ele faz uma proposta, porque eu vos darei descanso. Eu vou vos curar. Eu vou renovar as suas forças. Eu vou renovar a sua esperança. Quem vai fazer isso em nós? É o Espírito Santo de Deus. É o ânima de Deus. Você não percebe quando tem uma pessoa que está desanimada? Fala, estou sem força. Estou sem saída. Está sem o ânima. Fala, menino, vou pegar sua veia. Fala assim com o povo, vou pegar uma veia artéria, como diz o povo, e te dar o Espírito Santo de Deus. Para te dar coragem, te dar o ânima, e você descansar em Deus. Tem quanto tempo você não descansa em Deus? Tem um tanto. Porque eu acho que eu que tenho que resolver tudo, eu que tenho que dar conta de tudo. Estou falando mentira? Não. Então, Deus vai te curar? Você acha que Ele pode?
Pode. Cura de qualquer coisa. Ele é Deus. E Ele não é médico só de corpo, é da alma. Sabe qual que é o nosso problema? Que a gente não vê a nossa alma. Jesus fala isso. Como vocês não veem a alma de vocês, vocês acham que vocês estão ótimos? Ele que falou, foi eu não. Então, a hora que a gente for rezar, a gente fala com ele: Jesus, o corpo está até mais ou menos, mas e a alma, quando eu estou sabendo como é que está? Me ajuda, cura minha alma. O Senhor hoje falou que curaria minha alma. Cura. Eu preciso repousar no Senhor, eu preciso descansar, de verdade. Quando eu falo descansar, é descansar. Jesus fala que não existe nenhuma oração, ele até compara que 1000 orações não são como um verdadeiro ato de abandono e de entrega a Ele. Já experimentaram entregar alguma coisa, entregar seu corpo, entregar-se a Ele? Sabe quando a gente cai na piscina, quando criança, que cai de costas assim, sem medo? Cai nele, entrega tudo, fala: não sou nada mesmo, não preciso para nada. Se entrega, fala: se o Senhor tem um projeto de amor para mim, se o Senhor me ama, me criou com propósito, me ajuda a caminhar nesse propósito, porque eu vou ser feliz. Me ajuda a entender que o Senhor já cuidou do próximo segundo, que o Senhor já foi na frente, que o Senhor já abriu a porta, eu só preciso entender. Me ajuda a estar sintonizada com o Senhor, me ajuda a saber que cada dia que eu vivo, falta menos um para mim chegar na sua casa, que é a nossa casa, vai ser um escândalo. Imagina voltar para casa. A gente não tem dimensão, o que é isso? Que é eterno, que eu vou ver todo mundo que eu amo, até aqueles que a gente amou mais ou menos, vai aprender a amar, né? Tem que amar, porque a única lei que tem lá é amor. Qual é o desafio da vida? Aprender a amar. Quem nos ajuda disso? O Espírito? Só Ele nos convence. Então aqui tem um convite, tem uma proposta: Ele vai te curar. Eu vou lá, mas tem uma condição. Qual é? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e... Qual que é o jugo de Jesus? Que o Espírito Santo tem que nos ajudar. Qual é esse jugo? Que Ele fala que é leve. É da obediência. Coisinha difícil. Jesus obedeceu ao Pai em tudo. Ele foi obediente até a morte de cruz. A gente quer obedecer mais ou menos condicionado. A gente pergunta: não, mas obediência. Mas para poder obedecer, eu tenho que acreditar e conhecer que Ele me ama e que Ele não vai querer nada de errado para a minha vida, compreende? Aqui, quantos de vocês são pais e mães? Vocês são capazes de fazer alguma coisa errada para um filho? Claro que não. Imagina Deus, que te ama sem igual. Eu acho que nós vamos morrer de vergonha quando chegar perto dele, de tanto que Ele ama. Aquilo que está escrito na carta de São Paulo: o seu amor, o amor que Ele tem por nós, nos deixa até sem graça, porque ama demais. Ele fica olhando para nós assim, eu falo que Ele deve ficar pensando assim: o que mais será que ela quer agora? Ele te ama. Ele vai deixar de te dar o quê? Só aquilo que fizer mal para a sua vida, só aquilo que comprometer a sua salvação, porque nós caminhamos para a eternidade. Não se esqueçam disso. Então, na hora que alguém vier falar com você, você fala: menino, vou perder tempo com isso não, eu quero o eterno, que aquilo lá não passa. De que vale o homem ganhar tudo que tem no mundo, se vier perder a sua alma? Jesus falou isso. O que adianta amontoar para perder? Compreendem? Eu quero o eterno, eu quero. Então presta atenção. Então eu tenho que aprender obediência. Quem vai me ajudar nisso? Quem vai trabalhar no meu coração? Quem vai me ajudar a despir o homem velho e me dar de novo uma veste da graça? É o Espírito Santo. Existe uma técnica que os navios que afundam, eles injetam ar para que os destroços, as partes venham subindo devagar.
Desculpa a comparação, mas é assim mesmo. O Espírito Santo vem de Deus do alto para nos levar para o alto. Ele está precisando soprar em nós de novo e nos subindo. Nós fazendo subir, 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 para chegar nele. Jesus ensina para uma mística assim. Todo dia fala com o seu anjo da guarda. Isso é Jesus que ensina. Peça ao seu anjo da guarda todo dia. Você me levanta um pouquinho mais todo dia? Você me eleva um pouquinho mais todo dia, porque eu quero chegar pertinho dele. Isso me ajuda a todo dia subir um tiquinho mais. Vai ajudando, vai curando a minha alma, para que eu vou chegando perto de Deus. Então me ajuda a ter uma decisão na minha vida. Eu quero decidir que eu quero caminhar com Ele, porque eu quero caminhar para a vida que é eterna. Nós temos que ter coragem de gritar isso para o mundo. A gente ficou coado. A nossa fé hoje assim é mais ou menos. A gente é tímido, tem medo, tem vergonha de dizer o quê? Você tem vergonha de assumir que a vida é eterna? De falar com as pessoas, não, eu vou caminhar de uma outra forma, porque eu quero a eternidade. A hora que eu morrer daqui, quando o médico ainda está com o estetoscópio, falou assim, morreu, eu já estou diante dele. Vocês estão achando que eu estou de brincadeira? Então não. Já estou lá, eu já abri a porta, falou, oi, estava te esperando. Que alegria, se a gente tiver andado direito. Essa nossa situação não é boa, não. Mas está lá diante dele e fala, voltei para casa e é eterno. E Deus Pai fala, eu devolverei o corpo a vocês. Glorificado, não vou usar óculos, olha que espetáculo. Vai ser maravilhoso isso. A gente não tem dimensão do que nos aguarda, gente. É algo extraordinário. É extraordinário. E depois Jesus fala que aí depois a gente tem uma recompensa. Qual é a recompensa? É o reino de Deus. A gente não lembra disso, isso é real, gente. Existe o reino de Deus. Isso é real. Nós vamos voltar para a nossa casa. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos passantes. Aqui não é eterno. Mas eu estou inserida no mundo como filha de Deus, mas meu alvo é lá, ó. Então, mas aqui, São Paulo, João, esse pessoal pegou em Jesus. Pegou. Eles tocaram, eles abraçaram, eles comeram com ele. Deve ter sido uma coisa extraordinária. Depois fala com Jesus, digo que o Senhor morreu, o pessoal chorou demais, ficou louco. Porque você imagina, convivendo com ele, estava no paraíso. E hoje, nós podemos fazer isso? Nós pegamos a vida eterna hoje? Não? Sim ou não? Aonde? Na Eucaristia. Ai, que coisa mais apaixonante desse mundo. Eu encosto nele. É Ele que se faz presente em nós nesse mistério. Eu recebo o corpo, o sangue, a alma e a divindade. Então também quando eu escuto a palavra, quando eu recebo a Eucaristia, quando eu venho aqui no Santíssimo, eu estou diante dele vivo. Não é uma brincadeira, é real. Então a Eucaristia e a palavra são janelas, são portas que me lembram a eternidade. É real. Eu não venho aqui pegar um pedaço de pão, não. Eu não venho aqui escutar uma palavra que não transforma a minha vida. Isso é o meu alimento, é o meu sustento, é o sustento da minha alma. É o que me ajuda a caminhar para chegar lá. Quem vai te convencer disso? O Espírito Santo de Deus, que vai nos transformando. Que vai fazendo você escutar a palavra de Deus, mexer no seu coração, te dar a coragem de colocar em ação o que você acabou de ouvir. Que enquanto a palavra de Deus não gerar vida em você, ela não te converteu. E o nosso processo de conversão é assim. Eu escuto e falo, opa, isso é para mim. Então eu vou viver o que ele falou, porque eu quero o céu. Eu quero o céu. Então os santos nos ajudam a entender que existe um céu, que é real, que deram a vida por isso. Que entenderam isso aí, você consegue entender aqueles mártires que iam cantando, sofrer tudo que sofreram, porque sabia para onde estava indo. Eles tinham uma alegria, tinham tanta certeza da eternidade, eles tinham tanta certeza que iam se encontrar com Deus,
Porque se você vê o filme de Paulo, quando Lucas está conversando com o povo, que Lucas nem é salvo um pouco antes, a filha de alguém lá do Império Romano está passando mal, e Lucas salva a menina, então ele não é julgado às feras, e Lucas está treinando o povo para poder ser julgado na arena no dia seguinte. Não, vocês têm que pensar o seguinte, né? No primeiro momento, a mordida vai doer, e você entrega aos leões, depois vocês veem o filme, vai morder, vai doer, mas depois nós iremos nos encontrar com ele. Então o povo ia cantando, o povo ia louvando a Deus, porque o que é o sofrimento desse momento comparado com o que eu vou ter? É eterno. Aqui é temporário o que eu passo, aqui é temporário. Isso não equivale a nada do que eu vou viver lá, que é eternamente. A cruz eu só carrego aqui, lá não. Compreende? É espetacular. Nós não entendemos nada. Porque o dia que a gente entender isso aqui, o dia que a gente entender que esse convite que Ele nos traz e fala, minha promessa, sejam obedientes. Venham até mim, vivam comigo, se alimentem de mim, não tenham medo, deixa eu te conduzir, que eu vou te levar para o reino. Qual a dificuldade? Obrigado, mas aqui eu ando sozinha. Não sabe nada, coitado do perigo, sabe nada. Por que a gente é tão difícil se entregar? Por que é tão difícil permitir que o Espírito Santo te conduza? Peça a Ele, fala, me ilumina. Me dá luz, me mostra o que agrada ao Senhor, me ensina, me inspira, me coloca, me dá fé, coragem, me renova as minhas forças, me dá asas para voar, me dá asas, são 2 asas, sabe qual é? Do amor. Amar a Deus é uma asa, e o próximo é a outra asa. Sem essas 2 não chegamos lá. Porque estamos aqui apenas para aprender a amar. Mas primeiro vocês têm que entender que são amados. Que a gente não dá aquilo que a gente não tem. Se dentro de mim só tem veneno, só tem rancor e mágoa, eu vou dar o que para os outros? Vou sair destilando veneno por onde eu passar. Mas se o Espírito Santo de Deus, né, o amor de Deus Pai foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, eu me permiti sentir isso, como eu sou amado, eu quero amar, e quero que o meu irmão entenda que ele também é amado, que ele também é querido, sonhado, desejado. Essa esperança tem que nos sustentar, seja a situação que eu estiver vivendo, por mais difícil que seja, eu falo, eu tenho um Pai que me ama, então não estou perdido, eu tenho uma pertença. A situação está difícil? Tá. Por que está difícil? Porque eu ainda não entreguei. Eu tenho que falar com Ele, o Senhor me ama, e eu creio nesse amor. Então toma conta dessa situação que eu não sou capaz de resolvê-la. Me ajuda. Você acha que Ele vai negar a ajuda? Não, não vai. Deus não nega. Ele espera que você entregue. Não dê sugestões, né? A gente não é capaz de nada. Entrega de verdade, fala, eu creio, quero crer nesse amor, eu quero que de novo o Espírito Santo trabalhe no meu coração de forma que eu seja tão dócil ao Espírito, que Ele faça da minha vida aquilo que Ele quiser. Como o oleiro com barro, você faz o vaso, se você achar que não está bom, pode quebrar e começar de novo, mas a gente não tem coragem de fazer isso com Ele. Ele fala, não, Senhor, do jeito que está aqui está bom, você não precisa mexer muito não. Eu lembro do povo cantando, né, quando lançaram aquela música do Zaqueu, entra na minha casa, lembra? O povo cantava, e todos os ritmos, né? Samba, tudo o povo cantava. Falei, se o povo prestar atenção que está cantando, entra na minha vida, mexe com a minha cabeça, mexe, deixa ele virar do avesso para vocês verem. Fala, o que? Deus me abandonou, mas cantava, o povo sambava nessa música, mas não entendia nada que está falando. A gente vai de inocente, porque não sabe o que está falando. Bem que Deus tem misericórdia, muita misericórdia, fala, coitada, ainda não sabe, não posso fazer isso com ela não. Porque se eu fizer 1/10 do que ela está falando, ela vai falar, o quê? Deus me abandonou. Então é preciso que a gente compreenda. Hoje eu só quero que vocês entendam isso. Por que eu posso afirmar que a minha vida não vai encerrar quando eu fechar os olhos? Por que eu posso afirmar que eu sou uma filha amada,
que tem uma eternidade que me aguarda, que eu não tenho nem dimensão o que significa isso, que eu não tenho nem dimensão o que significa o céu. A Francisca Romana, que foi uma viúva, uma mística, que o Vaticano lê muito, tem muito do que ela leu, que ela viu, não só do inferno, não só do purgatório, ela fala do céu, ela fala. A gente não tem dimensão da coisa extraordinária que nos espera. Temos que falar mais do céu, ele é real. Temos que desejar a eternidade. Não podemos ter medo de caminhar por essa vida. Não podemos ter medo de querer cada dia estar melhor para amar a Deus e amar o irmão. E fazer disso a nossa meta de vida. Por quê? Porque eu quero o céu. O caminho estreito. Não é fácil. Então me ajudar, o Espírito Santo me ajuda a melhorar no meu caminho, porque eu quero o céu. Eu quero ver aquela turma do céu, eu quero ver São Paulo, eu quero ver Moisés, eu quero ver essa turma, eu quero conversar com eles. Eu quero passar a eternidade vendo os santos, quero ver a Virgem Maria. Pode imaginar que belezura que é aquilo. Quero poder com esses olhos ver Jesus. Quero ver o Pai. Pode imaginar? Saber que é uma coisa que me emociona, é saber que tem um Pai que me espera. Já pensaram nisso? Eu tenho um Pai que me espera. Então, como é que eu estou conduzindo a minha vida? Essa esperança tem que nos mover. Não há doença que pode te destruir. Não há problema que pode fazer com que você pense que você é menos um. Não. Eu não sou confinada no meu diagnóstico, eu sou muito mais do que isso. Eu não sou confinado pela minha situação financeira, se eu estiver quebrado, valendo nada. Não é isso que Deus me ama em mim. Ele me criou por amor, Ele me desejou. E Ele deseja que eu esteja com Ele eternamente. Isso é uma coisa que vocês têm que repetir para vocês. Eu sou sonhada, desejada, querida, e tem um céu que me espera. Eu tenho que fazer de tudo para chegar lá. Então, acorda. Acorda que isso é real. O mundo é que nos enrola. Aqui não, aqui é real. O que falta para nós? Acreditar. E ter essa alegria de pertencer a esse Deus. E ter essa alegria de pôr em peito aberto uma fé. Fala, eu creio nele, vocês não creem? Que perda de tempo. Que tristeza que é a sua vida, quando você só conta com você. Mas que alegria saber que Ele sabe todos os fios do meu cabelo. Que alegria saber que Ele sabe tudo que eu sonho, que eu penso, que eu desejo. Que alegria saber que Ele me ama e que é só para mim aquele amor. Filho único dele. Como eu gostaria que isso ficasse entranhado no coração de vocês, igual quando a gente pega um ferro quente e marca. Eu queria que vocês se sentissem marcados pelo amor dele. Eu queria que vocês entendessem que tem um carimbo que ele te carimbou e falou: és minha, és meu. Ninguém te rouba da minha mão. Já imaginou isso? Ninguém tem poder para nos tirar da mão dele. Isso é para a gente descansar. Tira o cansaço de hoje, a preocupação que está te consumindo, a agonia que está na sua alma. Faça uma entrega. Lembra, hoje eu quero que você pare e pense: eu sou um filho, uma filha amada, querida, sonhada. Se a vida está batendo, está ruim, provavelmente que eu tomei alguma decisão que eu não deveria ter tomado. Me ajuda a endireitar o caminho, Senhor. Me ajuda a ser dócil como ela foi ao Espírito Santo. Me ajuda, a gente tem que pedir a ela, nos ajude, a fé dela nós nunca vamos ter, mas me ajuda a amar e servir a Jesus, me ajuda a ter um coração para isso, me ajuda a ter a única meta da minha vida, igual a senhora teve, que era fazer e cumprir a vontade do Pai na sua vida. Me ajuda. Eu não quero nem saber o que eu queria mais na vida, que eu já nem tenho mais vontade, a não ser a vossa. Me ajuda. De verdade eu quero cumprir o que eu vim fazer. Me ajuda, que o Espírito Santo me convença, que Ele trabalhe no meu coração, que Ele me faça tão dócil, que Ele pode fazer o que Ele quiser. Falo com Ele: Jesus, eu sabia que o Senhor é a única pessoa que vai falar comigo assim: filho, corre até aquela porta, corre. No meio do caminho você vai falar: volta, só não tem que me dar satisfação. Porque o Senhor é Deus. Compreende? Ele não tem que dar satisfação, mas Ele dá. Não precisava dar nenhuma. Mas se deixar ser entrega, não sofra hoje, pelo menos hoje. Faça uma entrega assim da sua vida, da sua história diante dele. A hora que a Paty estiver cantando,
Pare e pensa na sua história, na sua vida até aqui. E a gente só chegou até aqui por graça. Graça sobre graça. Graça sobre graça. Cada vez que a gente recebe a Eucaristia, eu falo com ele, graça sobre graça para estar aqui. Ninguém doente. Eu posso vir sozinha, não estou doente. Posso receber o Senhor. Posso viver esse mistério que eu não compreendo. E cada vez que eu recebo isso, vai me transformando, vai me preparando para esse encontro definitivo, que vai ser uma coisa extraordinária. Me ajuda a compreender dentro da minha miséria. Me ajuda. Então hoje o meu convite para vocês é: se entreguem. Confia nesse amor. Tenha certeza de uma eternidade que nos espera. Não tente resolver nada. Solte a rédea. Solta a rédea. Daquilo que você está tentando resolver sozinha, que está te consumindo, que está te desgastando. Aquela coisa que você fala, mas eu preciso disso. Ele sabe. Ele sabe. Se for bom, ele negará? Jamais. Jamais. Que nada ele fala, não vos preocupeis com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu cuidado. E Jesus fala, vocês se preocupam demais com a subsistência e não se preocupam com a vida. Vida com V maiúsculo, que é isso que nós estamos falando aqui, da nossa vida que é eterna. Imagina nós vamos encontrar no céu, tanto de conversa. É eterno. É eterno. Isso é extraordinário. Fala até que a gente não pode falar demais, nós tão pouco resolve fazer uma morte coletiva, né, de tão bom que deve ser, mas é porque nós ainda temos um caminho para fazer, para chegar até lá. Amá-lo, ser amado e viver como quem é amado. E não como um filho, mais ou menos, não somos mais ou menos. Aos olhos de Deus, o valor que temos não é o valor que o mundo nos dá. Compreendem? Nós temos um valor único para Ele, único, e Deus deseja